Meus cumprimentos, meu nome é Samuel Martins e neste diálogo nós vamos conversar sobre o federalismo. O federalismo é uma forma de Estado que é caracterizado pela existência de uma pluralidade de centros decisórios. Nos termos da Constituição de 88, esses centros decisórios são a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Considerando o tema dessa campanha, eu vou enfocar a análise justamente no papel dos municípios no Estado Federal Brasileiro. A Constituição de 88 foi bastante inovadora em relação aos municípios, justamente porque reconheceu pela primeira vez na história constitucional brasileira os municípios como entes federados. Quais as consequências desse reconhecimento para os municípios no Brasil? Foi justamente um aumento da sua função dentro da organização do Estado, mas também em relação às políticas públicas. Podemos indicar um sem número de leis, justamente que indicam os municípios como personagens prioritários e protagonistas na implementação de políticas públicas, como no referente à assistência social, ao direito das crianças e adolescentes e que tais. Uma outra característica relevante do federalismo para os municípios é justamente que esses centros decisórios são autônomos, mas essa autonomia ela precisa funcionar dentro de um regramento que é estabelecido pela Constituição. Particularmente os municípios, novamente, eu preciso destacar que eles são submetidos a uma dupla legislação, a legislação federal e a legislação estadual. Isto é, sejam os vereadores ou o titular do Poder Executivo Municipal, eles precisam levar em consideração essas duas legislações para poder analisar qual é o papel dos municípios e da legislação municipal dentro desta concatenação. Dentro da organização do poder dos municípios no âmbito do Estado Federal Brasileiro, nós destacamos também que os municípios possuem uma competência para legislar sobre interesse local. O que é o interesse local, sobre o qual os municípios podem legislar? É importante destacar que não existe uma lista do que seja o interesse local. Um raciocínio que parece pertinente é justamente analisar pelo menos aquilo que não é interesse local do município, porque já é responsabilidade de um outro ente. Nesse caso, eu destacaria o artigo 22 da Constituição Federal, que destaca as matérias que são de competência privativa da União, isto é, direito penal, direito civil, desapropriação. Todos esses temas não fazem parte do interesse local do município, justamente porque, na nossa organização, essa temática é privativa da União. Um outro aspecto interessante é que o artigo 30 da Constituição Federal, que trata dos municípios, estabelece que os municípios podem suplementar a legislação federal e estadual em matéria legislativa, de modo que o município deve, no seu processo legislativo, levar em consideração o que já foi produzido pela União, como também pelo Estado, de modo a otimizar essa atividade legislativa. Trata-se de um aspecto interessante justamente para se evitar uma duplicidade de atividade legislativa, isto é, eventualmente o município legislar sobre uma matéria que já está prevista no âmbito da legislação federal ou estadual. Eu penso que essa análise pode resultar em um aproveitamento de pontos que eventualmente essas leis federais e estaduais ainda não regulamentam e que o vereador pode apresentar projetos que visem a otimização desse conteúdo legislativo. Isto é, ao invés de repetir, justamente otimizar esse conteúdo legislativo para adequá-lo à realidade no município. De modo que, se nós considerarmos a complexidade que envolve o Estado Federal brasileiro, nós percebemos que os municípios possuem uma relevante função dentro da nossa organização federativa, não apenas como um acessório, mas também como ente federado mais próximo ao cidadão e que, portanto, possui um grande potencial de aperfeiçoamento das relações entre Estado e a sociedade, com vistas à promoção da cidadania.